Olá, prezados amigos e irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos passando por um período difícil, provavelmente diferente de tudo aquilo que você e eu já tenhamos vivenciado. Uma crise que tem levado muitas pessoas, quem sabe, ao desespero. Em alguns países, vemos vizinhos denunciando vizinhos por saírem de casa, supermercados com prateleiras vazias, pessoas estocando mercadorias em casa, pessoas brigando por mercadorias, até mesmo por simples rolos de papel higiênico. Quem imaginou que um dia veríamos shoppings, por exemplo, fechados durante semanas, o comércio em geral de portas trancadas? Quem imaginou também que um dia veríamos cultos congregacionais cancelados e nossas igrejas adventistas de portas fechadas por tempo indeterminado? A única coisa que talvez não seja nova nessa crise toda é o vergonhoso oportunismo político que já está enraizado neste país. O que está acontecendo? Alguns podem perguntar onde é que está Deus nisso tudo? Sabemos que Deus não é o causador das epidemias. Ele permite que coisas assim aconteçam porque, em primeiro lugar, precisa respeitar o livre-arbítrio do ser humano. E não podemos esquecer que as nossas escolhas acarretam consequências não apenas para nós mesmos, mas para aqueles que dividem conosco este planeta. Mas Deus é tão misericordioso que, de acordo com Romanos capítulo 8, verso 28, Ele opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus tem uma incrível habilidade de transformar maldição em bênção. E creio sinceramente que o Senhor está usando esta circunstância para nos conduzir a uma séria reflexão pessoal. Não conheço o futuro. Então eu não posso afirmar que esta crise é aquela que vai desencadear a grande crise final nesta terra. É possível que seja, mas pode ser que o Senhor, em sua infinita misericórdia, segure mais uma vez os ventos. Caso Ele faça isso, fico pensando nos resultados dessa crise e nas cenas que virão como consequência. Fico pensando nas lições que o mundo aprenderá quando a crise passar, se verdadeiramente passar. Por exemplo, diante da necessidade de uma ação conjunta frente a uma epidemia global, alguns poderão chamar a atenção ou mesmo apelar para o estabelecimento de uma liderança mundial, de um governo global. Assim como apelou neste mês de março Gordon Brown, que foi primeiro-ministro do Reino Unido. Outros poderão ressaltar os benefícios ambientais advindos da interrupção das atividades, da interrupção da rotina frenética dos seres humanos. Como resultados dessa interrupção, os níveis de poluição em grandes cidades como São Paulo, Nova York, os níveis de poluição na própria China caíram consideravelmente. Eu li nessa semana um artigo que chegou a noticiar que um pesquisador da Universidade de Stanford havia calculado que a paralisação das fábricas e do trânsito na China pode ter salvo entre 50 mil e 75 mil pessoas que poderiam ter morrido prematuramente por causa da poluição. Nos canais de Veneza, na Itália, a interrupção das atividades humanas fez com que peixes, cisnes e até golfinhos fossem avistados, de acordo com algumas notícias. Poderemos, portanto, ouvir muitas pessoas dizendo: aqui está a saída, esta é a solução para os problemas climáticos que enfrentamos. Desacelerar, parar um pouco, dar uma pausa periódica em nossas atividades para que o planeta possa respirar. Outros poderão ampliar esta questão dizendo o seguinte: nunca passei tanto tempo com minha família. Não sabia que estava trabalhando tanto. Tinha esquecido de como é bom estar com minha esposa, com os meus filhos. Preciso desacelerar um pouco. Foi preciso uma epidemia para que eu percebesse isso. Preciso dar uma pausa periódica em minhas atividades para estar com minha família. A reflexão geral, portanto, será esta: precisamos de uma pausa periódica para que o planeta possa descansar, para que os trabalhadores possam descansar, para que os membros das famílias possam passar mais tempo juntos. Dirão o seguinte: ora, se a sociedade sobreviveu a uma pausa de semanas, até de meses, devido a essa epidemia, e essa pausa, por sua vez, trouxe benefícios ao meio ambiente, à sociedade em geral, uma pausa que foi quase obrigatória, então por que não uma pausa obrigatória? Não precisa ser uma pausa de um mês, de uma semana inteira, talvez uma pausa semanal, um dia por semana, já traria muitos benefícios. E não haveria nenhum mal estabelecer uma lei que só traz o bem ao ser humano, à vida no planeta, certo? Essa lei seria então, na verdade, uma grande bênção para todos. Uma pausa periódica em nossas atividades. É uma grande ideia. E sabemos de onde ela vem. Da mente do Criador do Universo, do Criador deste planeta, do Criador do ser humano.
Aliás, o Criador já havia muito estabelecido esta pausa semanal para o bem dos seres humanos, não? E até já havia escolhido um dia específico para tal, o 7º dia da semana, o sábado, instituído inclusive logo após e para o benefício da primeira sociedade humana, Adão e Eva, e seus descendentes, obviamente, dos quais fazemos parte. Mas claramente podemos observar que o dia escolhido pelo Criador não é o mesmo cogitado pelas criaturas neste e em outros momentos da história. Inclusive, há alguns dias, o prefeito de uma cidade do Canadá deu a seguinte sugestão: depois de erradicar o Covid-19, sugiro que tudo seja fechado novamente no domingo, para que possamos apreciar a importância do que realmente significa fazer uma pausa em nossas vidas ocupadas. Eu acho que nosso corpo, mente e alma nos agradeceriam. Outra autoridade do Canadá afirmou há alguns dias: sei que muitas pessoas trabalham 7 dias por semana e estão começando a se cansar. Anuncio hoje que durante todo o mês de abril, os negócios serão fechados aos domingos. A ideia é descansar os funcionários. Isso significa que, por exemplo, nossos grandes supermercados, queremos que os funcionários descansem. Então acho que vai ser bom para todos que todos os domingos de abril os supermercados estarão fechados. Muitas autoridades civis estão descobrindo e anunciando os benefícios de uma pausa semanal, e essa epidemia tem fortalecido tais convicções, que caminharão, infelizmente, para uma direção oposta àquela traçada pelo nosso Criador. Seria então esta epidemia do coronavírus e todas as suas consequências o gatilho que finalmente trará a lei dominical? Realmente não sei. Porém, seja agora ou mais adiante, sabemos exatamente para onde tudo isso nos levará. Diante disso, cabe a pergunta: como está a minha vida espiritual? Como está o meu preparo para a grande crise final que rapidamente se aproxima? Conhecer o cenário e os desdobramentos proféticos é muito importante, muito mesmo. Mas a pergunta principal é: estou preparado para esses desdobramentos proféticos? Por isso a exortação do apóstolo Paulo é: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Estamos vendo com muita tristeza nossas igrejas fechadas. Diante disso, alguns irmãos têm dito o seguinte: o que será da minha vida espiritual com a igreja fechada, sem poder ir aos cultos? O que será de mim? Queridos irmãos, se nossa força espiritual depende de igrejas abertas, estamos com um grave problema. A igreja é uma instituição divina, é o lugar onde nos encontramos para juntos adorarmos ao Senhor, para recebermos mais orientações, advertências, conselhos, ânimos vindos da Sua palavra, para nos aproximarmos mais uns dos outros como irmãos em Cristo. O apóstolo Paulo é claro em advertir que nós não deixemos a nossa congregação. Porém, a alma da religião, o poder espiritual, a base de uma experiência cristã verdadeira e vitoriosa, não está no culto congregacional, mas no culto particular. Está na nossa experiência individual, pessoal com o nosso Deus. O culto congregacional deve ser um resultado das experiências de adoração que vivenciamos individualmente durante a semana, em nossos lares. Muitos estão à espera do reavivamento da igreja, quando, na verdade, a igreja é que está à espera do nosso reavivamento individual. Então a igreja precisa de nós. Precisa que estejamos espiritualmente fortes. Precisa que estejamos espiritualmente preparados para o grande conflito que está diante de nós. Se eu dependo da igreja, veja bem, se eu dependo da igreja para manter minha vida espiritual fortalecida, o que será de mim durante a crise final, quando não poderemos mais nos reunir como igreja, como está acontecendo neste momento, por exemplo? Compreendendo que cada um será provado individualmente, como se fosse a única pessoa neste planeta, dependeremos totalmente do poder que o Espírito Santo nos oferece dia a dia. E para recebermos este poder, precisamos justamente de uma comunhão intensa, particular e diária com o Senhor Jesus. Portanto, amigos, aproveitem esses momentos em casa para fortalecer a comunhão com o Criador. Eu apelo aos meus irmãos: não use esse tempo com as produções de Hollywood. Não use esse tempo com as séries da Netflix. Aproveite esse tempo com Deus. Vamos enfrentar uma crise qual nunca houve na história deste mundo. De quanto tempo com Deus precisaremos hoje para vencermos quando ela chegar? 5 minutos por dia serão suficientes? Não. Então, uma vez que nos queixamos tanto de falta de tempo para Deus, aproveitemos este tempo
pois o tempo está acabando. Jesus já havia nos avisado a respeito de tudo isso que temos presenciado em nosso mundo. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Estas coisas são apenas o princípio das dores. Uma crise sem precedentes se aproxima, uma crise tão severa que fará com que isto que estamos vivenciando hoje pareça nada. E quando esse dia chegar e Deus está permitindo que tenhamos um pequeno vislumbre disso hoje, a fama, fortuna, status social, as disputas pelo poder, pela supremacia, as discussões políticas, os prazeres e divertimentos mundanos, tudo isso perderá completamente o sentido. E o que sobrará para nós? Depende. Há 2 textos bíblicos que hoje fazem mais sentido do que nunca. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Se estivermos buscando a Deus hoje e aproveitando o nosso tempo para estar com Ele diariamente, aprendendo dEle, nos submetendo a Ele, quando todas as outras coisas perderem o valor e o sentido, o que teremos ainda? Tudo! A feliz expectativa do fim do sofrimento, a feliz expectativa da vida eterna com Cristo Jesus. Porém, se estivermos desperdiçando o nosso tempo, se estivermos deixando o Senhor de lado, se estivermos dando a Cristo um restinho do nosso tempo, ou tempo nenhum, quando tudo perder o valor e o sentido para nós, o que nos sobrará? Nada. Apenas a expectativa da destruição eterna. Então pensemos bem se a maneira como temos conduzido nossa vida hoje é realmente a melhor, se nossas prioridades estão corretas ou precisam ser revistas urgentemente. A atual crise vai passar? Ou será que ela desencadeará a crise final? Será que Deus segurará mais uma vez os ventos? Ou este é o momento que o Senhor designou para soltá-los? Eu não sei dizer, mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus está usando esta situação para nos dar mais um aviso, talvez o último. Independente disso, devemos ter a consciência de que todos nós um dia teremos a nossa última oportunidade. E a minha última chance pode ser esta. Mas se aproveitarmos esta chance que o Senhor nos dá, se buscarmos uma experiência verdadeira e intensa com o Senhor, por meio do estudo diário e particular das Escrituras, por meio da prática da oração particular diariamente, se abandonarmos as ambições egoístas, quer seja fora, quer seja dentro da igreja, se deixarmos a contenda entre nós, se abandonarmos os prazeres mundanos, que têm anulado a operação do Espírito Santo em nossa mente, se levarmos a sério a obra de preparo, se vivermos à altura da solenidade, da urgência do momento, não precisaremos temer nem o presente e nem o futuro. É bem verdade, o povo de Deus não estará livre de sofrimentos, mas mesmo provados e angustiados, não serão abandonados a perecer. Deus não desamparará nenhum dos seus filhos fiéis. E no tempo de angústia qual nunca houve, Miguel se levantará a favor do seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Que o seu nome esteja escrito ali, que o meu nome esteja escrito ali. Que possamos despertar, hoje, agora, antes que seja tarde demais. Amém.